Você gosta ou não do Bolsonaro, uma coisa é inevitável. A partir do surgimento do Bolsonaro é que as pessoas passaram a observar muito mais, né, as atribuições, as ações, as atividades do judiciário brasileiro. O Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, foi uma pedra no sapato do judiciário. Aconteceu há muitos anos atrás, numa pequena cidade chamada Araguari, bem no interior de Minas Gerais, um caso que ficou conhecido como o maior erro judiciário de todos os tempos, conhecido como o caso dos irmãos Naves. Aquele, tamanho a gravidade, tamanho a proporção desmedida das ações do judiciário, à época, ficou considerada o maior erro judiciário. A decisão que foi tomada hoje e que atinge muita gente pode ter uma conotação tão grande quanto essa. Talvez o maior erro do judiciário, talvez a maior ilegalidade do judiciário, não pela, vamos dizer assim, pela proporção da gravidade. Se bem que a gravidade é tamanha, mas pela quantidade de pessoas que estão vítimas, né, dessa decisão que, na minha visão de jurista, de advogado, é ilegal. E a gente vai tratar disso aqui. Outro ponto que a gente vai falar são decisões tomadas por parte de dois ministros do governo Lula. E sabe qual que é a parte impressionante? Hora que eles acertam, eles passam a ser acusados de sabotagem. Dois ministros do Lula estão sendo acusados de sabotar o governo Lula porque fizeram uma decisão correta, adequada. E a gente vai falar sobre isso com vocês. Pode haver consequências contra esses dois ministros do Lula. E um outro ponto que a gente precisa falar é, você já ouviu aquele ditado, o peixe morre pela própria boca? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Pois é, está circulando um vídeo nas redes sociais de uma briga, né, de um aliado do Bolsonaro que resolveu falar demais. E nessa fala, ele agrediu verbalmente todos aqueles que são apoiadores do Bolsonaro. Aos poucos, a gente começa a perceber que as máscaras estão caindo. Essa é a realidade dos fatos. Pessoal, sejam bem-vindos. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vocês estão vendo que eu estou numa beca um pouco hoje diferente. É que eu acabei de sair de uma reunião para entrar no vídeo. Vocês devem saber que eu sou advogado, minha especialidade é holding familiar, tributário, né? Então hoje eu estava fazendo atendimento de um cliente aí, não deu tempo nem de trocar de roupa aqui para a gente estar mais à vontade para poder estar gravando para vocês. Então, essa cara de engomadinho aqui não se acostuma não, o que eu gosto é de estar bem do meu jeitão largadão, bem carinha de mendigo mesmo, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender tudo que está acontecendo. Último recadinho para vocês é, não esqueçam de olhar aí nosso livro, Persuasão Política, tá? Cara, esse livro tá incrível, o pessoal tá gostando muito e tem um detalhe. Vamos fazer um evento, um curso sobre persuasão política ainda na próxima semana, talvez até domingo agora. Quem adquirir o livro vai receber um link ou vai ter que entrar em contato para participar do evento que vai ser online ao vivo, só quem adquirir o livro. Então clica na descrição aqui que vocês vão ter acesso aí a esse livro, tá bom? Bora entender? Vem cá comigo. Olha só o que aconteceu. Em outros momentos, a gente, sabe, sempre teve um orgulho gigantesco das ações e atividades da Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal, às vezes até sem querer, né, está só cumprindo ordens. Você lembra de quando isso aconteceu? Ela está tendo que realizar agora, na minha visão jurídica, uma ação completamente ilegal. A Polícia Federal vai identificar quem usou o X após o bloqueio para o STF aplicar multas. Você não entendeu errado. É o seguinte, o Twitter, o X, ele voltou a funcionar no Brasil, mudou a plataforma, foi ali para Cloudflare, e ali dentro da plataforma muitas pessoas passaram a ter acesso. Com essa mudança, o Twitter ficou disponível novamente. Algumas pessoas viram que o Twitter estava disponível e começaram a acessar a plataforma, o X, através da Cloudflare. O Supremo Tribunal Federal mandou que a Polícia Federal investigue as pessoas que acessaram a plataforma. O nível de insanidade é esse. E, para mim, um dos maiores escândalos, né, pelo menos da semana, né, um dos maiores escândalos dos últimos dias. A Polícia Federal vai investigar
e identificar usuários no Brasil da rede social X do Elon Musk que permaneceram usando a plataforma mesmo após o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e referendando, né, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, referendado pela primeira turma. A apuração recai sobre quem usou o X depois de 30 de agosto, quando já havia um trabalho da Agência Nacional de Telecomunicações junto às operadoras para que a suspensão fosse efetivada. Por que eu falo para você que essa decisão é ilegal? São 2 pontos bem práticos. E eu quero que você preste atenção, porque sempre vai ter aquele cara que vai defender a decisão e vai te falar, não, mas o X descumpriu ordem judicial. Eu estou falando dos petistas. Ah, mas aconteceu isso? Entenda. No nosso ordenamento jurídico, tem 2 pontos a observar. O primeiro, quem não é parte do processo não pode ser penalizado. Se eu tenho uma ação, que é do Ministério Público, contra o X, a plataforma, ninguém pode ser multado por uma ação que não é parte do processo. O que você que acessou o X ou um terceiro tem a ver com o descumprimento da ação, né, do X? Quem é investigado é o X, quem tem ação judicial contra ele é o X. Acessar outras pessoas que não fazem parte do processo viola todos os princípios e regras do devido processo. Legal? Então é ilegal. Então, se alguém te perguntar, você fala, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui intimado, eu sou parte do processo? Não. Então, se eu não sou parte do processo, uma decisão judicial não me alcança. Ponto. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos discutir, o segundo ponto tem uma decisão o poder de atingir a todos assim? Não, não tem. Uma decisão interpartes, ela não toma ali uma decisão para todos, né? Erga omnes, como a gente fala. Por que não? Não é uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma decisão ali contra uma plataforma. E isso não é uma lei. Entende um negócio? Não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia combinação legal. Essa multa é uma pena, é uma penalidade aplicada por uma ordem de um juiz, o que não pode acontecer senão entre as partes. O que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui é criando uma verdadeira lei. Ele não pode fazer isso. Então, na minha visão, nós estamos diante, aqui não em nível de proporções, violar a liberdade de expressão é muito grande, é grave, mas eu falo em número de pessoas, são 220 milhões de usuários que podem ser multados em 50 mil reais. Realmente é algo que não é normal, né? Não é normal. Outro ponto que a gente precisa falar agora sobre ministros do Lula é esse aqui. Ambientalistas, né, a galerinha da esquerda, né, translocada aí, chamaram a carta de ministros do Lula à União Europeia de sabotagem. Você entende o que é? Eu aqui defendendo os ministros do Lula, porque agiram certo, contra a decisão dos radicais de extrema esquerda que estão atingindo os ministros do Lula. É isso que vocês estão vendo aqui. Por quê? O que acontece? Né? Vou ler um trecho da matéria do Metrópolis, eu sempre cito a fonte. Ambientalistas reagiram contra os pedidos feitos pelos ministros Carlos Favaro, que é o ministro da Agricultura, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, à União Europeia, pelo adiamento da entrada em vigor de uma norma que exige commodities livres de desmatamento. A regulamentação sobre desmatamento da União Europeia, sigla em inglês, determina que importadores europeus de uma série de commodities, como carne, soja, couro e madeira, façam uma auditoria em seus fornecedores para que nenhum produto produzido em área desmatada, legal ou ilegalmente, após dezembro de 2020, entre no mercado europeu. Essa decisão europeia é ilegal e viola, né, pontos aqui do Brasil. Olha só, eles aprovaram uma lei lá na Europa, dizendo que gente da Europa vai entrar aqui para fazer auditoria nas empresas brasileiras, nas fazendas brasileiras produtoras de commodities. Viola a nossa soberania. Então, os 2 ministros do Lula agiram certo, falando, opa, peraí, não aplique essa lei, não, se não vai atrapalhar o nosso agronegócio com uma decisão de vocês que é ilegal.
Vocês entendem que nessa aqui os ministros do Lula estão certos? E eu estou aqui para ser honesto. Não é para criar o E em cima do que eu imagino que é ou não é. Eu estou aqui para falar a verdade. Então, eles agiram certo, ganharam tempo para o agro brasileiro. Aí vem esses três loucados, esquerdinha, essa turma maluca aí para fazer sabe o quê? Para chamar os caras de sabotadores, falando que eles estão sabotando e ameaçando entrar contra eles, fazer denúncia contra eles, falando que eles estão ameaçando o Brasil, ameaçando o meio ambiente. Meu Deus! Cara, tem a questão da soberania nacional envolvida aqui, tem a questão do agronegócio poder atuar e a decisão da União Europeia não está correta, tá? Não está correta. A União Europeia desmatou toda a região deles. Quem são eles? Que autoridade esses sujeitos têm para chegar aqui no Brasil e falar o que o nosso produtor, o nosso agro pode ou não fazer? Então, assim, é insano, né? Essa mentalidade dessa turma da esquerda. Outro ponto que a gente precisa falar, isso aqui é de arrancar a unha do dedão, né? Aquela de doer mesmo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você já ouviu isso? Eu tô chamando a atenção para vocês há um tempo pela atuação de um aliado do Bolsonaro, porque um aliado mesmo, ele quer ver o seu bem, ele não quer te jogar pro buraco, não. Eu tô vendo o Costa Neto, o PL, jogar todo mundo jogando o Bolsonaro pro buraco. E um dos que eu tô vendo com muita força chama Silas Malafaia. O Silas Malafaia, infelizmente, está indo por um caminho muito errado. Mas quem fala demais dá bom dia a cavalo. Silas Malafaia hoje, em mais um da série Ataca o Pablo Marçal, né, resolveu fazer mais um vídeo contra o Pablo Marçal. Nesses ataques tresloucados, ele resolveu soltar a franga ali. Ao soltar a franga, ele falou uma coisinha que eu não sei se você vai concordar ou não com o que o Malafaia disse. Escuta aqui. Agora preste atenção a essa. Ele dizer que Bolsonaro mandou eu atacá-lo, isso é brincadeira. O povo evangélico e a direita sabe quem eu sou independente. Eu critiquei Bolsonaro até como presidente. Eu não sou bolsominion não, cara. Opa, vocês ouviram? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Vamos lá, vamos entender. Eu sou independente, eu critiquei o Bolsonaro até quando ele era presidente. Mas peraí, eu, Sandro, sempre falou para vocês que eu não sou bolsonarista porque eu tinha críticas ao Bolsonaro. Mas o Malafaia agora falando que eu critiquei o Bolsonaro até quando era presidente. Peraí, mas vocês não reclamam que o Marçal não merece a direita porque ele criticou o Bolsonaro enquanto ele era candidato a presidente? Malafaia, por que você pode criticar e vocês estão falando do Marçal ter criticado o Bolsonaro também? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu não sei se você ouviu. Vou até colocar de novo para você. Eu não sou bolsominion não, cara. Como é que é? Eu, pelo menos na minha visão, eu costumo entender que é a galera da esquerda que chama os apoiadores do Bolsonaro de bolsominion. Escuta. Agora preste atenção a essa. Ele dizer que Bolsonaro mandou eu atacá-lo, isso é brincadeira. O povo evangélico e a direita sabe quem eu sou independente. Eu critiquei Bolsonaro até como presidente. Eu não sou bolsominion não, cara. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Eu não sou bolsominion não, cara. Tá vendo como que o Silas Malafaia entende que você, apoiador do Bolsonaro, é um bolsominion? Simplesmente para ele, a sua visão é que você é só um bolsominion. E ele, não, eu não sou bolsominion não, cara. Aqui, Bolsonaro não manda em mim, não. Cara, quando você ouve aquela frase, o peixe morre pela própria boca, eu acho que o retrato dessa fala do Silas Malafaia diz muito. Tô certo ou tô errado? Coloca no comentário, ou você não concorda com o que eu acabei de te falar? Você se sente representado quando o Malafaia diz que você é um bolsominion? Qual é o seu ponto de vista? Porque assim, apesar de quem me conhece há muito tempo no canal, eu falei, olha, eu digo para vocês que eu não sou bolsonarista, porque se você buscar vídeos anteriores, vocês vão ver críticas minhas ao Bolsonaro. Quando o Bolsonaro não enfrentou a discussão do Ramagem, quando ele nomeou o Ramagem e ele recuou, ele não deveria ter recuado, deveria ter deixado
a nomeação do Ramagem, quando ele nomeou o Cássio Nunes, foram críticas que eu fiz. Então, eu já sou um cara que sempre critiquei muito, né? Então, seria hipócrita da minha parte falar, não, eu sou bolsonarista também, sou apoiador do Bolsonaro. Mas eu nunca desrespeitei, porque eu sei que o Bolsonaro, você goste ou não goste do Bolsonaro, é o maior líder de direita que já surgiu no Brasil. Eu sou um cara que os meus valores são de direita. Eu não acho justo tratar bolsonaristas de bolsomínios. Isso é coisa de esquerda. Eu tô errado ou tô certo? Coloca no comentário que eu quero saber agora, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um caso aqui cabeludo, mas pensa num caso cabeludo, né? Caso internacional. Líbano. Sobe para 25 o número de mortos por explosão de walkie-talkies, né? O que é esse caso dos walkie-talkies? A Mossad de Israel, ela preparou um sistema, e até onde a gente tinha informação até agora, é que eles conseguiram filtrar a frequência dos aparelhos de comunicação do Hezbollah e conseguiu matar um monte de criminosos, né? Galera do terror ali. E aí, até onde a gente tem de informação, é que eles filtraram e conseguiram fazer ali, né, uma frequência e fizeram que esses aparelhos explodissem. Mas o negócio é muito mais cabeludo do que você possa imaginar. O embaixador do Irã no Líbano estava com um walkie-talkie desse. Não é que o negócio explodiu na cara dele? Ou seja, o embaixador do Líbano, né, do Irã, dentro do Líbano, sabia de tudo que o Hezbollah, esse grupo de terror, fazia, né? Mas não parou por aí, não. Eles ameaçaram guerra. O líder do Hezbollah disse que a ofensiva de Israel é declaração de guerra. Então, vai ter mais um grupo agora partindo para a guerra contra Israel. Mas sabe o que é mais interessante nesse ponto todo? Né? E a extrema-esquerda tá louca com isso. Cara, Israel é tão perspicaz que quando começou a guerra com o grupo Hamas lá, eles já sabiam que tinham infiltrados do Hezbollah ajudando esse grupo de terror. Eles, através de um laranja, compraram a fábrica de walkie-talkies e criou uma empresa de fachada para produzir pagers e os walkie-talkies com explosivos contra o Hezbollah. É o que diz o New York Times. Você não entendeu? Olha a estratégia. Isso é coisa de 007, meu irmão. Coisa de James Bond. Os caras foram, compraram uma fábrica, né, tipo celular, walkie-talkie, pager, construíram os aparelhos com explosivos dentro e forneceram para um infiltrado, um agente infiltrado, que forneceu esses aparelhos para o Hezbollah. Esperaram o momento certo, quando o Hezbollah começou a atacar Israel, eles, bum, explodiu a cara da galera terrorista. E aí? Não tô com dó não, tá? Só para deixar claro para vocês. Mas assim, é para vocês verem o quanto o jogo hoje é pesado. Por fim, mas não menos importante, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa declararam agora que o Exército Brasileiro tem novas diretrizes. Na verdade, as Forças Armadas como um todo têm novas diretrizes durante o período eleitoral. O governo aprovou diretriz para o uso das Forças Armadas nas eleições de 2024. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, editou uma portaria nesta quinta-feira em que aprova uma diretriz ministerial para orientar o emprego das Forças Armadas na garantia da votação e da apuração das eleições de 2024. A medida, publicada no Diário Oficial da União, inclui o apoio logístico das localidades em que foi solicitado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. De certa forma, essa portaria, publicada pelo Ministério da Defesa, entregou agora às Forças Armadas, durante o período eleitoral, a jurisdição do TSE. O TSE, nesse período eleitoral, é ele que manda onde vai ser a atuação das Forças Armadas para manutenção da lei, da ordem, aí, dentro, né, do período eleitoral. E aí, o que você fala sobre isso? Tem muita gente criticando, falando que jamais poderia ser uma atribuição das Forças Armadas estarem sob a tutela aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Já outros falam que dentro do poder de polícia o Tribunal Superior Eleitoral poderia, tá bom? Coloca no comentário o que você acha sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, finalzinho, o livro Persuasão Política
vocês vão entender que ele é, sabe, a trajetória de uma consultoria real, mas essa consultoria foi baseada em textos, em obras do Winston Churchill, de um cara que se tornou ali de ninguém ao primeiro-ministro da Inglaterra e salvou, né, o povo ali inglês do bigodinho lá, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. E olha só o formato que é isso aqui, tá? É um formato de conversa, de diálogo. Leitor, olá consultor, estou animado com a ideia de me candidatar, mas confesso que ainda não compreendi completamente o que é persuasão política. E aí ele responde, claro, meu amigo, persuasão política é como a cola que une as mensagens das mentes aos eleitores. Ou seja, se você entende que somente, né, mudando os seus candidatos, somente mudando os seus deputados, vereadores, o seu senador, é que a direita pode voltar, esse aqui é uma obra indispensável. E a gente está marcando a data, não sei se nesse domingo ou no próximo, vai ter um aulão ao vivo para quem adquirir o livro. Tá? Então, se você adquirir o livro, você vai ter direito a esse aulão. E aí, qual que é o ponto interessante disso? Honestidade. Eu confio que um país não vai para frente se não tem honestidade. O livro está disponível, você baixa o livro, tem acesso ao livro, e aí você paga o quanto você achar que é justo. Eu acho interessante, muito interessante, em país igual quando eu morei no Uruguai, tem as bancas lá que você chega, compra, né, e deixa o dinheiro ali e pega o produto. O meu produto é o conhecimento que eu tenho. Então muitas outras obras que a gente está fazendo, cara, eu já estou no meu 4º livro já, tá? E quem comprar também vai ganhar de brinde o 20 regras para a vida, que é para desenvolvimento pessoal. Você vai ter acesso a tudo isso aí. Então, tá na descrição aqui. Quem quiser pode pedir. Ah, Sandro, mas eu não vou concorrer à eleição. Seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa, seu amigo, o vereador que você quer que vença, pega o contato dele, baixa o livro e manda de presente para ele. Tá? É uma forma da gente tentar mudar um pouquinho as regras do jogo. Vou fazendo minha parte, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.